Boa noite a todos e a todas. Prazer imenso estar nos reunindo novamente, né, para uma data tão importante que é a comemoração de 112 anos da nossa Casa Espírita. O Centro Espírita do Calvário ao Céu, como disse o Celso numa mensagem hoje no grupo da diretoria, é a casa-mãe, né, a casa que acompanhou praticamente a história da cidade. Poucos anos depois da fundação da cidade, já tínhamos a fundação dessa casa e tanto contribuiu com a construção, né, da cidadania, com a construção de tantas coisas boas para a nossa comunidade. Dessa casa saíram tantos trabalhadores que, mudando-se de cidade, mudando de país, foram fundar outras casas espíritas, trabalhar em outras casas espíritas, e graças à formação, né, que essa casa nos oferece. E hoje nós estamos iniciando esse sistema de palestras através do Google Meet, e essa palestra também será transmitida pelo Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu, e também ficará disponível depois o link, tanto no Facebook do Calvário ao Céu, quanto no YouTube. Então, as pessoas que desejarem posteriormente assistir, mandar a palestra para alguém, vai conseguir isso, não é? E, sem mais delongas, nós vamos fazer a abertura dessa nossa palestra, para depois passarmos para o nosso amigo de Ribeirão Preto, amigo da casa, que já esteve conosco outras vezes, o Edgar Tão, para falar conosco, né, para trazer a sua mensagem sobre o Espiritismo na atualidade. E todas as vezes que nós nos reunimos, aliás, não só no Movimento Espírita, em todos os lugares deveríamos pelo menos fazer isso, é bom que nós busquemos a conexão com o alto, busquemos a conexão com Deus, com os bons amigos espirituais, para que a nossa palestra, a nossa reunião de estudos de hoje transcorra em clima de harmonia, de alegria e de paz. O sentimento que nos invade neste instante é de gratidão pela oportunidade de nos reunirmos virtualmente, é verdade, mas com o mesmo carinho, com os amigos e amigas dessa casa e de outras casas da nossa cidade e região. Permita, Jesus, que na noite de hoje estejamos bastante receptivos aos ensinamentos, para que, a partir de amanhã, consigamos agir ainda melhor do que agimos hoje. Aliás, esse é o propósito da doutrina espírita e que o movimento espírita nos proporciona. Condições de renovação diária, condições de fazer melhor do que fizemos anteriormente. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos em teu nome. E assim, iniciamos de forma singela a reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Pessoal, vamos a alguns recados, antes de passar para o Edgar. Importante, para não dar eco, que as pessoas deixem o microfone mudo, tá? Senão fica com eco aí. Se vocês quiserem fixar apenas o Edgar na tela, né? Tem 3 pontinhos no canto inferior direito da tela. É só vocês clicarem nesses 3 pontinhos, e aí vai aparecer lá em cima, alterar layout. Aí vocês podem clicar no alterar layout, e aí clica no destaque. Tem 3 opções, barra lateral, destaque e mosaico. Vocês clicam no destaque. E assim, né, vamos ter o Edgar no centro da tela aqui para falar conosco. O Edgar, como eu já falei no momento da prece, é um amigo de longa data, um trabalhador do movimento espírita da cidade de Ribeirão Preto, que já esteve conosco, tanto no Centro Espírita do Calvário ao Céu, como em outras casas, eventos, né, da nossa uso intermunicipal,
trazendo, compartilhando o seu conhecimento. Então, eu não quero roubar mais tempo do que já fiz com relação às palavras que ele tem para nos trazer. Seja bem-vindo, amigo da casa, amigo de todos nós. Boa palestra para você. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite, Edmir, Roberta, mais uma vez. Eu quero agradecer todo o carinho e gentileza desse convite. Quero dizer que para mim é uma alegria imensa reencontrá-los, sobretudo tendo a oportunidade, ainda que seja pelos meios virtuais, de aprendermos juntos, de estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espiritista que tanto amamos. Eu fiquei pensando hoje o que significam esses 112 anos de edificação, de construção de uma casa espírita. E o Edmir há pouco nos falava que a história da cidade se confunde de alguma forma também com a própria história do Centro Espírita do Calvário à Céu. E, de fato, eu acredito muito nisso. Se nós pensarmos, por exemplo, que com a fundação de Bebedouro, no final do século XIX, em 1884, e depois, 24 anos mais tarde, em 1908, é fundado o Centro Espírita do Calvário à Céu, é uma coisa de fato extraordinária, porque, de alguma sorte, o próprio centro acaba contribuindo para que a comunidade em que ele nasce se expresse religiosamente, se expresse fraternalmente. De fato, os grandes pioneiros que construíram o Centro Espírita do Calvário à Céu devem estar muito felizes pela possibilidade que naturalmente semearam e, sobretudo, com todo esse esforço permanente de cada um de vocês na perpetuidade daquelas primeiras ações de construção de certo um centro singelo, um centro que procurava estudar o espiritismo em suas fontes, porque lembremos também que em 1908, ano da fundação do Calvário ao Céu, o espiritismo tinha apenas 51 anos. De 1857 a 1908, a doutrina espírita estava recém-chegada no Brasil, inclusive, como sabemos. Isso é um motivo de honra, claro, é um motivo de muita alegria, e nós apenas desejamos que estes anos se perpetuem no coração de todos vocês, realizando a tarefa espírita de promover o bem, de promover e semear o amor nos corações humanos. Portanto, parabéns a cada um de vocês, parabéns a Roberta, que dirige atualmente a casa, parabéns ao Edmir, ao Celso também, enfim, a cada um de vocês que aqui se encontram conosco nessa noite comemorativa. Pensando no tema, naturalmente, que nós gostaríamos de lhes apresentar, a ideia foi exatamente situar, de alguma forma, a temporalidade do nascimento do Espiritismo e também, de alguma sorte, reconhecer que o Espiritismo permanece não somente sempre atual, já que a temática girará em torno do Espiritismo na atualidade, mas o Espiritismo não somente se apresenta como tem se apresentado em todas as épocas da humanidade, e eu digo isso convicto, reconhecendo que o Espiritismo, de igual modo, existe desde sempre, mas especialmente dele estar se apresentando, como se apresentou igualmente desde sempre, como um vanguardista
uma proposta educativa do homem sempre na vanguarda. Quando eu digo naturalmente que o espiritismo existe desde sempre, não são palavras minhas. Na verdade, Allan Kardec, escrevendo na Revista Espírita de agosto de 1868, vai situar o espiritismo em dois momentos muito significativos. Um espiritismo que ele denomina nessa Revista Espírita como espiritismo retrospectivo, onde ele considera todos os fatos espíritas, todas as crenças antes de 1850 e o chamado espiritismo moderno, a partir de 1857. Vejamos, portanto, que Allan Kardec considera o espiritismo formal, o espiritismo edificado em princípios, em postulados, em doutrina de fato, a partir, é claro, do lançamento de O Livro dos Espíritos. Contudo, Allan Kardec, de igual modo, vai reconhecer a existência de um outro espiritismo. De um espiritismo que, muito embora não pudesse ter sido construído em princípios doutrinários, ainda assim ele já existia em si mesmo. Exatamente porque o espiritismo não é outra coisa senão o entendimento propiciado pelas próprias leis de Deus que regem a natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo material, como igualmente também assevera Allan Kardec. Ora, diante disso, portanto, nós podemos reconhecer que a atualidade do espiritismo está sempre presente com o espiritismo igualmente na atualidade e na vanguarda dos dias atuais, dos dias contemporâneos, portanto. Equivale a dizer, portanto, que as leis espíritas, que as leis espirituais que regem os princípios espíritas da atualidade são as mesmas leis que regeram no decorrer do tempo. Kardec, contudo, ao trazer ao espiritismo a feição situada nos seus tríplices aspectos filosóficos, científicos e morais religiosos, institui aí, portanto, a formalização do espiritismo como religião de fato, num primeiro momento, como ciência de observação, num segundo momento, e naturalmente como conceituação filosófica profunda. Estas relações, portanto, que Allan Kardec irá apresentar para todos nós, continuam por isso mesmo absolutamente atuais, contemporâneas, modernas e igualmente vanguardistas. Dito isso, evidente, durante o decorrer das nossas pequenas cogitações da noite, nós vamos identificar isso em diversas observações, não somente anotadas pelo codificador, mas também assessoradas, estas considerações assessoradas mais tarde. Particularmente aqui eu trouxe um texto que eu gostaria inclusive de destacá-lo como subsídio instrutivo e reflexivo para todos nós, do benfeitor espiritual Emmanuel, que escreve no livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma lição cujo título é exatamente o Espiritismo na Atualidade. Ora, considerando, portanto, a atemporalidade dos espíritos,
Sim, a atemporalidade da relação dos espíritos com o homem, nós indiscutivelmente entendemos também a existência da própria atemporalidade dos ensinamentos evangélicos de Jesus na Terra. Porque o Espiritismo essencialmente busca ali todo o arcabouço de transformação e edificação moral do homem. O objetivo, como sabemos, do Espiritismo é e sempre será essencialmente a transformação do homem sempre para melhor. E não há outro modo de propiciar isso à criatura humana, senão estruturando-a através do raciocínio e da lógica, impulsionando aí, evidentemente, os elementos transformadores do Evangelho. Digo isso porque, em essência, embora fundamentado nos dois alicerces filosóficos e científicos, o Espiritismo ainda assim se torna mais abrangente com o aspecto transformador moral que lhe dá a feição de sua natureza religiosa. Quando Jesus, há 2000 anos atrás, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir dos versículos 15, fala sobre o Consolador prometido. Todos vocês conhecem essa belíssima passagem de Jesus anotada pelo evangelista João. Ele vai dizer: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador que o mundo ainda não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ele estará convosco e permanecerá entre vós. O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos fará relembrar de todas as coisas que eu tenho dito e vos ensinará tudo o mais. Ora, Jesus não apresentava ali apenas uma fonte de esperança, uma fonte de promessa, mas, sobretudo, ele afirmava ostensivamente o início do projeto de implementação do Espiritismo na Terra. Há 2000 anos atrás, portanto, Jesus já apresentava para a humanidade o projeto espírita, que nasceria, é verdade, 1850 e poucos anos mais tarde. Contudo, como o céu não improvisa, o plano de fundamentação da doutrina espiritista já existia nos desígnios de Jesus para a continuidade da revelação divina entre os homens. Lembrando, portanto, que essas revelações divinas se estruturam sempre de maneira crescente, acompanhando a própria evolução da inteligência e da moral humanas, é crível considerarmos que o Espiritismo é a culminância destas revelações, que, como sabemos, inicia-se com Moisés, estrutura-se com Jesus, culminando com o Espiritismo. Ora, essa construção, naturalmente, da revelação divina para os homens, continua como continuará ainda, reconhecendo o próprio avanço dos postulados espiritistas, que, como o próprio Kardec disse também na revista Espírita e na Gênese, no item número 55 do capítulo 1, o caráter da revelação espírita, o espiritismo sempre estará de igualdade
com a própria ciência. Ora, se a ciência de igual maneira, nos dias atuais, atinge as culminâncias de suas conquistas e descobertas tecnológicas e evidentes científicas, o espiritismo, de igual modo, com ela se aproximado, o espiritismo na atualidade acompanha também todos os avanços, como tem acompanhado desde então. De tal maneira, fundamentado por Allan Kardec, os espíritos reveladores, que não houve qualquer mudança em seus postulados, qualquer novidade científica que exigisse revisão destes postulados espiritistas formulados e apresentados pelo codificador. Equivale a dizer, portanto, que nós, portadores dos postulados espíritas na mente e no coração, vamos concretizá-los com o Evangelho de Jesus, igualmente nas mãos, contribuindo de alguma forma, portanto, para que nós espiritistas façamos do espiritismo na atualidade instrumento transformador. Não somente considerando a transformação que o espiritismo provoca na criatura humana individualmente, mas, sobretudo, é claro, na grande proposta transformadora social, global, que o espiritismo faculta. Evidente que, para isso, é claro, a ação individual, fortalecida com o somatório das ações coletivas já possíveis de serem concretizadas, viabilizarão a pavimentação dessa trajetória de igual modo. Portanto, o espiritismo também hoje, aqui e agora, nos reclama determinados movimentos que talvez nós tenhamos adiado, ou ainda nós tenhamos esquecido, sobretudo requisitando de nós, portanto, a ação concreta do ideal transformador espírita. Talvez os amigos e as amigas presentes considerem aqui que é verdade. O ideal espírita é transformador, mas ele, a princípio, transforma a unidade do ser, a unidade do espírito. De fato, é verdade. Contudo, nós não podemos desprezar que os ensinamentos espíritas, quando transformam essa unidade, esse ente, ou seja, cada um de nós individualmente, é bastante natural que acabemos por impulsionar junto ao nosso mundo circundante transformações que até então, sem a doutrina em nós, não seriam passíveis de serem realizadas ou de serem, de alguma sorte, até experimentadas por nós e por aqueles outros que nos circundam a jornada da existência atual. Dito isso assim, portanto, amigos e amigas, eu já quero trazer algumas pequenas referências, estimulando aqui as nossas considerações, as nossas observações. Quero também, amigos, deixá-los muito à vontade para eventuais comentários, viu, Edmir? Qualquer observação, quaisquer considerações que, de certo, somente contribuirão para as reflexões que queremos trazer a todos vocês. As pessoas podem colocar alguma coisa no chat. Ah, também. É verdade, eu consigo até acessar aqui, inclusive. Já está aberto. Então, vejamos. Eu gostaria rapidamente de trazer logo o que Kardec apresenta no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. O capítulo 1 do Evangelho é Não Vim Destruir a Lei. Olha a relevância do trabalho kardecista, quando ele naturalmente coloca logo ali no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, estas informações, estas anotações, fortalecendo o posicionamento não somente de Jesus diante da continuidade, da perpetuidade, da continuação da sua revelação, sem destruir aquela primeira trazida por Moisés, mas sobretudo
dá-la cumprimento, dá-la fundamentação formal, quando ele próprio, portanto, coloca a lei como instrumento de realização para a criatura humana. Kardec vai dizer, portanto, nesse item 5, tratando ali, quando ele fala das 3 revelações, e particularmente aqui, quando ele fala do Espiritismo, o seguinte, só um primeiro trechinho. O Espiritismo, dirá Allan Kardec, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Muito bem, Allan Kardec estipula aqui a conceituação primeira do Espiritismo. Ele ainda vai dizer, ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza. Essa força viva e que não cessa nunca demonstra que o Espiritismo sempre permanece na vanguarda. O Espiritismo está sempre presente por estar fundamentado nas leis divinas e por conta disso ele próprio, portanto, imutável, embora não raro, tenha sido até então absolutamente ou parcialmente ainda desconhecido, ainda assim o Espiritismo facultando agora, claro, às criaturas a um novo e especial momento transformador. Allan Kardec vai dizer, continuando aqui, sem cessar em forças atuantes da natureza como a fonte de uma infinidade de fenômenos até hoje incompreendidos. O Espiritismo, portanto, passa a possibilitar a compreensão dos fenômenos até então incompreendidos. E por isso mesmo, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Agora sim que ele estabelece essa relação fundamental com Jesus. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo, portanto, será, conclui Kardec, a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. De certo, é a concretização da promessa que Jesus faz, que há pouco nos referimos, com o Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 e 19, até 19. Portanto, vejamos assim, portanto, que a identificação, o entendimento do Espiritismo como chave de compreensão das leis que regem as relações entre os espíritos e os homens, porque lembremos, as leis que regem a natureza, quem as estuda é a ciência. O Espiritismo, com outro objeto de estudo, viabiliza, portanto, o entendimento destas relações entre o homem, o mundo material e aquele mundo imaterial e aquele mundo espiritual. Estas duas forças em concordância, estabelecendo a aliança capaz de propiciar ao homem o entendimento racional e lógico, começa então por aí, somente por aí, evidentemente, um grande movimento transformador. E é exatamente esse movimento transformador que Emmanuel vai trazer com esse pequeno texto do Espiritismo na atualidade. Ele aqui também faz referência especialmente à ideia espiritista como agente transformador moral, como instrumento de cristianização do homem. É bastante curioso de Emmanuel destacar o Espiritismo na atualidade com
esse olhar de cristianização. Contudo, nós devemos reconhecer que por mais avanço que tenhamos alcançado nas conquistas intelectivas, tecnológicas e científicas, ainda carecemos, e muito como sabemos, das conquistas do aprimoramento ético-moral que tanto necessitamos, porque só através desse aprimoramento, as nossas relações humanas se estabelecerão nos fundamentos dos princípios da solidariedade e da fraternidade que temos percebido tem nos carecido nos dias atuais. Especialmente agora, identificamos isso muito fortemente. Portanto, o benfeitor Emmanuel aqui, amigos e amigas, vai considerar que o espiritismo, essencialmente na atualidade, deve ser a revivescência do cristianismo nos seus fundamentos mais simples. Ora, no decorrer do tempo, da história, nós percebemos que o cristianismo tem de fato se configurado muitas vezes em complexidades, em entendimentos nem sempre fáceis de serem compreendidos pela criatura humana. Essa fundamentação, naturalmente, de um cristianismo dogmático, de um cristianismo teológico, complexo, litúrgico, acaba afastando a criatura da sua relação com o sagrado. A própria ciência, como sabemos, se afasta da religião exatamente porque ela não consegue compreender e aceitar estes postulados não raro, dogmáticos e inamovíveis que as religiões tradicionais apresentam. Qualquer cientista em se debruçando com o livro Gênesis, por exemplo, o primeiro livro atribuído a Moisés do Novo Testamento, sentirá uma repulsa natural, quando muitos ainda hoje são aqueles que defendem integralmente as anotações simbólicas e alegóricas ali construídas. Se para a ciência é inaceitável, por exemplo, que o homem tenha nascido do barro, que a mulher tenha surgido da costela do homem, muitos ainda acreditam muito piamente, porque vem ali no chamado livro sagrado a palavra de Deus. Portanto, nós percebemos que isso causa um afastamento daquelas pessoas onde a predominância do bom senso, da lógica e do raciocínio acabam por exigir, por parte das explicações do divino, algo que seja aceitável no campo do raciocínio e da lógica, portanto. Coisa que somente o Espiritismo é capaz, de fato, de propiciar. Emmanuel, então, continuando sob esse aspecto de análise, ele, então, vai considerar aqui, descerrando a cortina densa postada entre os dois mundos, nos domínios vibratórios em que a vida se manifesta, mereceu, desde a primeira hora de suas arregimentações doutrinárias, o Espiritismo mereceu, desde os seus princípios de nascimento, o interesse da ciência investigadora, que, não raro, procura escravizá-lo ao gabinete ou ao laboratório, qual se for a mera descoberta de energias ocultas da natureza. Evidentemente, por ter um objeto de estudo diferente, a ciência não vai considerar o Espiritismo como ciência
e não vai, de igual modo, buscar o mesmo objeto de estudo que o Espiritismo busca, portanto. Contudo, cabe ao próprio Espiritismo esse estreitamento. Porque se Kardec, lá também no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai estabelecer a nova era chegada com a aliança entre a religião e a ciência, que o Espiritismo facultaria, portanto, de alguma sorte isso tem também, na atualidade, nos escapado. Diante disso, portanto, essa aproximação se dará inicialmente com o diálogo entre estas duas potências. E, evidentemente, à medida que o diálogo se estreita, que o diálogo se estabelece, compreendendo suas diferenças naturais, compreendendo suas divergências, que também não raro surgem, as coisas poderão, portanto, caminhar para um movimento de aproximação ainda mais sólida, muito embora, evidente, continuarão independentes no campo da análise do objeto que lhes são peculiares. Emmanuel, nesse sentido, dirá: interessada no fenômeno, a especulação analisa-lhe os componentes, acreditando encontrar no intercâmbio entre as duas esferas nada mais do que respostas às velhas questões de filosofia, sem qualquer consequência de ordem moral na experiência humana. O Espiritismo, portanto, aliás, Kardec faz isso de uma maneira muito excepcional quando ele desenvolve o Livro dos Médiuns. À medida que o Espiritismo só é visto, só é vislumbrado ou ainda conhecido em sua fenomenologia, ele não vai propiciar as mudanças mais profundas na criatura humana evidente. Aliás, essa questão, inclusive a última do Livro dos Médiuns, me parece que é a pergunta 260, vai dizer exatamente isso. De que importa conhecer absolutamente todos os postulados espiritistas? De que importa reconhecer o fato espiritual, o fenômeno espiritual, se isso não promove a transformação do homem para melhor? Deveria de fato, porque reconhecendo, sobretudo, a sobrevivência da alma, reconhecendo, sobretudo, a pluralidade das existências, reconhecendo a lei de causa e efeito, naturalmente, tais orientações, tais fundamentações, deveriam mesmo provocar alguma coisa transformadora no homem. Trata-se, portanto, de um processo tão, eu diria, irreversível, que ele, por si só, faz parte da lei do progresso, portanto. Queremos dizer que, inexoravelmente, todos nós seremos impelidos a avançar, ainda que nós, formalmente, conscientemente, assim não desejemos. Continua o benfeitor. Não cogitamos aqui da dogmática, da apologética ou de qualquer outro ramo das escolas de fé em seus aspectos sectários. Não nos reportamos às religiões, mas verdadeiramente à religião. É aquela que Kardec vai dizer, viu, amigos e amigas? Propriamente considerada como sistema de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino. A verdadeira religião, portanto, tanto para Kardec quanto para Emmanuel, essencialmente para o Espiritismo, é aquela que catapulta o crescimento da alma para a união com Deus. Essa
É a tônica religiosa e transformadora que o Espiritismo faculta a todos nós. Continua. Desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere, o novo movimento de revelação, que é o Espiritismo, portanto, implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental. Olha a força da lei aqui. Quer dizer, é quase que, digamos assim, um movimento coercitivo. Mas essa coerção, quem determina é a consciência da criatura, que, conhecendo determinadas realidades, não mais consegue se ver paralítica ou ainda paralisando os avanços ou os passos progressivos que o espírito humano deve aspirar como consequência natural de seu despertamento. Esse despertamento, assim, uma vez cogitado pela criatura humana, evidentemente o obriga, por força da consciência, a movimentos que ele até então desprezava, ignorava ou rejeitava por completo. O benfeitor, então, continuará. A permuta com os círculos de ação dos desencarnados. Olha a relação entre desencarnados e encarnados. O estudo das relações entre o mundo espiritual e o mundo material. A permuta com os círculos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Ou seja, amplifica-se-lhe a consciência. Dilata-se-lhe os conhecimentos e as aspirações para que, de fato, ele se veja cada vez mais possibilitado de não somente buscar a felicidade, mas de construí-la em si mesmo. Claro, a partir do benefício que possa propiciar e promover entre todos. Continua o benfeitor. Novos aspectos da evolução se lhe descortinam e mais rico material de pensamento lhe enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. Eu tenho certeza, amigos e amigas, que cada um de nós aqui, travando contato com a doutrina espírita, houve, de alguma sorte dentro de nós, um movimento revolucionário. Embora as transformações talvez não tenham sido aquelas que gostaríamos de implementar, houve em nós um movimento tão revolucionário em termos de busca, em termos de entendimento, em termos de esforço para a moralização de nós mesmos. E quero deixar claro aqui esse cuidado especial, a moralização de nós mesmos, porque parece que nos dias atuais nós temos sido mais moralistas do que moralizados. O olhar que o Espiritismo provoca, portanto, em nós é aquele da automoralização e não do moralismo que muitas vezes abraçamos naquelas camadas superficiais, sobretudo encontradas facilmente nas expressões mais diversas da hipocrisia, que naturalmente é tão comum naqueles que abraçam preceitos religiosos, sobretudo em função da natural e compreensível incapacidade de colocarmos em prática, de materializarmos os postulados que nós já conhecemos e que nós já abraçamos. Portanto, reconhecer-se um ser absolutamente falível
e permeado de imperfeições e limites é crucial para que nos movimentemos, portanto, a interiorização, a assimilação deste espiritismo transformador. Emmanuel vai dizer aqui, já caminhando para a conclusão: entretanto, como cada recipiente guarda o conteúdo dessa ou daquela substância, segundo a conformação e a situação que lhe são próprias, a doutrina renovadora, mais uma vez esse aspecto fundamental, a doutrina renovadora, com seus benefícios, passa despercebida ou escassamente aproveitada pelos que se inclinam às discussões sem utilidade, pelos que se demoram no êxtase improdutivo ou ainda pelos que se arrojam aos despenhadeiros da sombra, companheiros ainda inaptos para os conhecimentos de ordem superior trazidos à terra. De que nos valeria a prodigiosa descoberta de Watt, ele se refere aqui ao cientista, se o vapor não fosse disciplinado a benefício da civilização? Que faríamos nós da eletricidade sem os elementos de contenção e transformação que lhe controlam os impulsos? Conclui, no espiritismo fenomênico, lembrando que ainda muitos daqueles que se aproximam do espiritismo não desejam outra coisa senão o fato do fenômeno, o fato espiritual. Kardec se referiria a isso em O Livro dos Médiuns com as chamadas reuniões frívolas, aquelas que não instruem, aquelas que não ensinam, aquelas que não edificam, aquelas única e exclusivamente que permeiam a curiosidade do fenômeno espiritual. No espiritismo fenomênico, somos constantemente defrontados por aluviões de forças inteligentes, mas nem sempre sublimadas, que nos assediam e nos reclamam. Aprendemos então que a morte é questão de sequência dos serviços da natureza. E aqui afirmamos de igual modo que o próprio espiritismo encontra um espírito de sequência na proposta transformadora e crística de Jesus para toda a humanidade. Se o espiritismo é a continuação do evangelho de Jesus, materializado, redivivo em seus princípios fundamentais, o espiritismo de hoje deve propiciar ao homem exatamente a materialização destes princípios em ações de amor, em ações de tolerância, de fraternidade, de solidariedade, sobretudo em ações do bem que já podemos fazer junto às criaturas. Conclui finalmente, para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito para que, levianos ou desavisados, não se precipitem a imensos resvaladouros de amargura ou de desilusão. O Espiritismo, portanto, deveria mais do que nunca ser para nós instrumento de libertação espiritual, é verdade, mas de igual modo, de autonomia. Porque, de alguma forma, não raro, muitas escolas religiosas acabam por aprisionar a criatura humana dentro de um conjunto de dogmas que, se são questionados, estes adeptos passam a ser considerados como, talvez, hereges, continuando muitas vezes sem que se permitam o conhecimento
mais dilatado de determinadas expectativas e anseios espirituais. A doutrina libertadora, que antes de tudo se coaduna integralmente com a autonomia promovida pelos ensinamentos de Jesus junto a todos, é claro, deve, por princípio geral e básico, não somente dilatar as consciências, mas permitir que elas sejam livres, para que as criaturas não somente se responsabilizem por si mesmas, mas se conscientizem de que tudo o que elas fazem reverberão, de alguma sorte, em acometimentos futuros a favor de si ou contra si, a favor do coletivo ou contra esse mesmo coletivo que ela coparticipa. Nessa passagem que eu já quero apresentar para vocês, amigos e amigas, uma anotação belíssima, também psicografada por Francisco Cândido Xavier, como encerramento das nossas cogitações, das nossas propostas aqui de reflexão, essas digressões aqui que a gente faz. É um pequeno poeminha de João de Deus intitulado Espiritismo, para que também, de igual modo, reflitamos sobre estas considerações trazidas pelo Espírito João de Deus, reconhecendo o caráter tão amoroso, tão extraordinariamente vivo do espiritismo cristão entre nós. Diz João de Deus: na dolorosa e escura travessia do encampelado mar da provação, na mais amarga desesperação, debatem-se escravos da agonia. Nas correntes pesadas na paisagem sem sol, erma e sombria, lá vai a humanidade na porfia da paz que é toda a luz do coração. Saibam, porém, as pobres criaturas, atoladas no mar das desventuras, sem o rumo de Deus, vogando ao léu, que o Espiritismo é o porto da verdade, para onde navega a humanidade buscando a estrada de ouro para o céu. João de Deus, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado O Espiritismo, encontrado no livrinho Lira Imortal. Amigos e amigas queridos, agradeço mais uma vez o convite, agradeço a participação de cada um de vocês nessas nossas considerações, muito singelas, mas que talvez possam favorecer que nós nos dediquemos a pensar um pouco mais sobre o que fazer dos ensinamentos espiritistas que já se encontram em nossas mãos. Porque viver com Jesus no coração deve ser, de igual modo, viver com Ele em nossas mãos, concretizando assim as ações crísticas que nós já somos capazes de realizar. Mais uma vez, parabenizo o Centro Espírita do Calvário ao Céu pelos seus 112 anos, desejando que se multipliquem em bênçãos, em realizações e ensinamentos e oportunidades de aprendizado, todas as ações que vocês naturalmente puderem, assim, assomar num esforço legítimo e sincero de promover o bem em todos os espaços que participam. Um beijo no coração, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, e eu espero em breve encontrá-los pessoalmente por um abraço saudoso e fraterno. Muita paz, amigos e amigas. Obrigado, Edgar. O pessoal manda beijinho para ele que ele consegue enxergar. Ó. Quem está na câmera vai mandar beijinho. Eu estou vendo todo mundo. Obrigado, Roberta. Obrigado, Cristiane, Patrícia querida, Cecília, todos vocês. Olha, o pessoal que escreveu aqui,
no chat, né? A Nívia, a Regina, a Giovana, a Roberta, todas que escreveram aqui, deixa eu ver quem mais. Agradecendo muito as palavras, Edgar, pela lucidez, né, pela reflexão que você nos trouxe, e eu tenho certeza que, além dos que assistem através desse canal, tem os que nos assistem no Facebook, tem aqueles que vão assistir essa palestra gravada, e também os nossos amigos, a Marisa, né, ex-presidente da casa, trabalhadora da casa, muito importante. Aliás, nós temos aqui vários presidentes e ex-presidentes, né? O Antônio, presidente da USE, e a Roberta, presidente do Calvário ao Céu, e vários ex-presidentes aqui da USE e do Calvário ao Céu também, né? Além de companheiros de outras casas, como a gente falou da Dora, presidente do Allan Kardec. Muito, muito bom ter essa união. Eu gostaria de dar alguns recados rápidos antes do nosso encerramento e alguns agradecimentos. Para que tudo isso fosse possível, a USE, que tem o Antônio Barbosa como presidente, e o Calvário ao Céu, que tem a Roberta como presidente, propiciaram tudo isso, né? A condição de nós criarmos essa página, esses links, e ampliar o trabalho da casa. Gostaria de agradecer o Guilherme, o Vitor Gomes e a Simone, que são os responsáveis técnicos aí, os que ficam com os cuidados técnicos para que isso aconteça. Gostaria de agradecer a Patrícia pela divulgação das palestras, que ela está cuidando disso. O Silvio, que está cuidando também de uma outra parte aí da live musical que nós vamos ter durante o mês, enfim, todos os trabalhadores que estão envolvidos nessa tarefa. É importante dizer, porque talvez alguns não saibam, que a casa continua enviando palestras gravadas semanalmente, 4 palestras. Passaremos a ter agora uma palestra ao vivo, né? Começando hoje. Domingo nós já teremos outra. E agora no mês de agosto, serão 7 lives. Depois mais 4 que já estão agendadas para o mês de setembro. E até o final do ano vamos continuar com essa ferramenta. Estamos também com a ferramenta do atendimento fraterno. Se alguém souber de pessoas que precisam de ajuda, passa para, no caso do Calvário ao Céu, para a secretaria, para a Priscila, e ela vai encaminhar para os atendentes da casa. E as outras casas também, a USE está propiciando isso, de cada um ter uma sala no Google Meet para fazer o atendimento fraterno, com a segurança de saúde, segurança da privacidade, né? Então, é um outro trabalho que essa ferramenta propicia. A livraria e a biblioteca do centro continuam abertas das 13 horas às 17 horas. Então, as pessoas que quiserem pegar livro, comprar ou pegar livro, continua funcionando. Para quem quiser pagar as suas mensalidades também, ou na livraria, ou tem a conta também da casa para fazer o depósito. É importante, né? Porque a casa continua tendo algumas despesas. Os cursos continuam acontecendo. A maioria dos cursos são online e alguns são gravados. As aulas são gravadas, aí foi de acordo com a turma, aquilo que a turma pediu. E tem também as reuniões de vibração, além do grupo de quarta-feira, né, que é coordenado pelo Celso, pela Marisa, que é um grupo que faz um trabalho à distância nesse momento, né, de atendimento espiritual e de saúde às pessoas. As outras equipes mediúnicas fazem vibração nos dias e horários das suas reuniões. Então, a pessoa que passar pela casa vai ser encaminhada para essas vibrações, para esses atendimentos, para os cursos, para as palestras. Tem bastante coisa para continuar fazendo aí, né? Então, essas são os recados. A palestra, o Vitor Gomes está passando no Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu, todas serão passadas lá no Centro Espírita. O Antônio está agradecendo aí, Edgar, né, o presidente da USE.
Que mais? Teremos agora, dia 9, domingo, Eduardo Kreuzfeldts, da cidade de Barretos, falando conosco. Depois, no outro domingo, teremos o Adolfo de Mendonça Júnior de Franca, falando conosco. Aí, no dia 17, uma segunda-feira, em comemoração ao aniversário do Rafael Latorre, nós vamos ter o André Sobreiro, dia 17, fazendo palestra, nessa mesma sala. No dia 23, teremos o José Antônio da Cruz, que o pessoal conhece como sendo de Catanduva, mas agora ele mudou, né, Patrícia? Está em outra cidade aí, que eu não me lembro qual é a cidade. Depois teremos uma live musical no dia 26, que é uma quarta-feira, com o Moacir Camargo, de São Paulo. Para quem não se lembra, é o do Violão Azul, né? Famoso Moacir, cantor profissional. E junto com ele o Fernando Arrobas, da cidade de Jaboticabal. Essa live musical visa arrecadar dinheiro para algumas casas espíritas que estão com dificuldade para pagar as suas contas. Então a USE, coordenada aí pelo Antônio, está organizando essa live. E o Silvio é o responsável, junto aí com o Antônio, com o Guilherme, a parte financeira aí, né? Estamos tentando arrecadar o máximo possível. E vai ser na conta da Conresp. Vocês vão receber uma divulgação. Nós vamos usar a conta que esse ano teve a Conresp em Bebedouro, para quem quiser fazer uma contribuição de R$10, R$50. Se quiser doar bastante também, não tem problema. Pode doar depositando nessa conta da Conresp. Depois nós encerraremos o mês de agosto com o Pascoal Bovino, da cidade de Ribeirão Preto, que é presidente da USE Regional Ribeirão Preto. E só para já ficar sabendo, em setembro, teremos Marco Antônio Maiuri Miranda, de São Paulo, José Eurípides Garcia, de Garapava, Felipe Salomão, de Franca, Eulália Bueno, de Santos. Então, tem muita gente boa. E não podia ser melhor o início do que com o Edgar, né? Nosso grande amigo que trouxe importantes reflexões para nós nessa noite. Quer dar sua despedida aí, Edgar? Quero agradecer mais uma vez e desejar todo sucesso na realização dessas atividades, dessas tarefas, parabenizando-os a todos mais uma vez, amigos. Sendo assim, nós faremos a nossa vibração, a nossa prece final, e importante que vocês, como uma forma até de caridade também, ensinem as pessoas a usar. Quem entrou hoje é porque sabe usar a ferramenta. Então, se cada um ensinar uma pessoa, né? Você quer que eu dou uma passadinha aí? O Guilherme vai montar um tutorialzinho explicando, mas às vezes a pessoa tem mais dificuldade. Então, ajudem as pessoas, porque depois que entra a primeira vez, aí é fácil, né? Aí aprende o caminho e vai poder assistir todas essas atividades aí. Nós vamos então fazer a nossa prece final. Deixa eu perguntar aqui, Celso, você consegue abrir o seu microfone para fazer a prece? Peguei de surpresa, né? Não sei se você conseguir. Tá fechado o microfone, acho que tudo bem. Fica já programado para a próxima, Celso. Tá fechado o microfone, tá bom? Edgar, sugeriram aqui, a Simone sugeriu que você faça a nossa prece, então. Faça a nossa prece final. Posso fazer então, muito obrigado. Mestre Jesus querido, reconhecendo que todas as oportunidades concedidas pelo alto têm sido para nós felizes ocasiões a refletirmos juntos sobre as tuas emorredoras lições de amor e luz, agradecemos igualmente este dia tão especial, onde celebramos a edificação do núcleo do teu amor na cidade de Bebedouro, celebrando mais um aniversário na concretização material de um trabalho que se estende além dos espaços ocupados.
A doutrina espírita, mestre querido, tem sido para todos nós a alavanca transformadora que aspiramos desde sempre, que somente agora somos capazes de manipular, embora as limitações, embora não raro, as dificuldades que encontramos. Reconhecemos de igual modo a tua presença nesse instante, e é por isso mesmo, mestre querido, que rogamos, ampara-nos, auxilia-nos e fortaleça-nos ainda um pouco mais. De alguma sorte, Senhor, em nossos campos de trabalho, queremos também nós, de igual modo, fortalecer, auxiliar e amparar aqueles que se encontram em nosso caminho. Ajuda-nos assim, para que encontremos-nos sempre dispostos e vigilantes, atentos para realizar o bem que já podemos fazer, mostrando o quão o teu evangelho de luz tem nos ajudado nos dias de hoje. Sê conosco, obrigado mais uma vez. Muita paz, muita luz a todos os amigos. Só lembrando, pessoal, que as lives de domingo serão às 19 horas, tá? Hoje foi às 20 horas, que é o horário tradicionalmente aí da nossa casa, mas as de domingo serão às 19. Agora, a live musical 19h30, vai ser uma quarta-feira, 19h30 até às 21h. E a do Rafael Latorre a gente ainda não sabe, estamos aguardando eles falarem lá, tá bom? Então fiquem atentos aos horários. Beijo no coração de todos, boa noite, até domingo na live do Eduardo. Tchau, tchau. Tchau, amigos, boa noite. Boa noite, até mais.